Fala pessoal, bom dia! A nossa videoaula de hoje vai falar a respeito das infecções sexualmente transmissíveis, que são as antigas doenças sexualmente transmissíveis. Esse termo foi modificado desde 2016, quando decidiu-se fazer a alteração pelo fato do seguinte: você pode estar infectado por algum desses agentes patológicos sem necessariamente manifestar algum sintoma clínico. Quando você tem o seu corpo afetado, quando o seu corpo passa a funcionar não tão bem como ele deveria, você sai do seu estado de saúde para o seu estado de doença. Alguns desses agentes eles podem viver tranquilamente pelo nosso organismo. É o caso das Candida albicans, que são os fungos que estão ali na nossa genitália. No caso da genitália masculina, a região peniana, a genitália feminina, a vagina. Eles se alimentam de células mortas, de restos celulares, ou seja, são saprófitas. E eles nos ajudam limpando nosso organismo dessas células, certo? A partir do momento que ocorre algum desarranjo com o nosso organismo, aí eles aparecem como agentes patológicos. Se o nosso organismo está bonitinho, bacaninha, eles ficam lá de boas, sem fazer muito mal, comendo as célulazinhas, deixando a gente quietinho e tal. Quando a gente tem um desarranjo no nosso organismo, é que eles aparecem. Por isso que nós podemos estar agora infectados com alguma IST, mas sem manifestar sintomas clínicos. Por isso deixou de ser doença. Bora lá? A primeira infecção sexualmente transmissível que a gente vai abordar é a herpes. A herpes ela é causada por um vírus que é chamado de vírus da herpes simplex. O vírus da herpes simplex, ou tem algumas outras pessoas que chamam comumente de vírus da herpes zoster. Herpes zoster. É caracterizada pelo seguinte: a gente apresenta, quando infectado pelo vírus da herpes, a gente apresenta pequenas ulcerações, pequenas bolhas, pequenas feridas que erupcionam na nossa pele, aqui no canto da boca, nas genitálias, ou então em outras partes do corpo. Você apresentar uma erupção de uma bolinha nas costas, no pescoço, no peito, geralmente puxando aqui da região da axila, é extremamente comum. Essas bolinhas são caracterizadas pelo seguinte: elas causam bastante ardência no começo e quando essas bolinhas estouram, elas desencadeiam uma coceira bem cômoda nas pessoas que são portadoras do vírus da herpes. A gente tem aqui um quadro, uma foto, uma imagem ilustrativa que traz a imagem da erupçãozinha, da feridinha que causa, certo? Aqui no canto da boca, mas lembrando que pode ser em outros lugares do organismo, certo? Do corpo. Começa com uma pequena bolinha, como se fosse uma bolinha que é ocasionada pela inflamação que ocorre depois de uma queimadura, certo? Quando essa bolinha seca, ela desencadeia uma série de sensações de coceira que são bem cômodas e, além do que, elas são bastante contagiosas, certo? Uma pessoa que tem contato com essas feridinhas, por exemplo, se você está com uma feridinha de herpes e você ou beija o seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, seu paquera, enfim, você dá um beijo nele, você pode estar passando o vírus da herpes para essa pessoa. Ou então no sexo oral. Se você está com uma feridinha e faz sexo oral em uma pessoa que não está infectada, que não é infectada pelo vírus, você pode estar passando o vírus da herpes para essa pessoa através do contato com essa feridinha, certo? Isso é uma das formas variantes da infecção. Você pode fazer sexo e passar através de sexo ou em contato com as erupções cutâneas, que são essas feridinhas aqui, certo? Medida profilática é você fazer o sexo preventivo. Se você tem a herpes e a herpes está manifestada na genitália, quando for fazer sexo, coloca a camisinha, faz uso do preservativo, pode ser o masculino, pode ser o feminino, e também evita o contato com as ulcerações, com as pequenas bolhas, certo? Se a pessoa tiver na boca, tem cuidado na hora de for dar um beijo. Se a pessoa tiver com herpes em outros locais do corpo, tem cuidado na hora
de dar um beijo, de ter algum contato para evitar de que você contraia esse vírus, tá bom? Outra questão interessante é o tratamento. Existe tratamento para os sintomas da herpes, certo? Pelo fato do seguinte, o herpes, ele alterna em estados de latência e estados de manifestação clínica. Por exemplo, quando você está com seu organismo bem, imunologicamente bem, dificilmente você vai manifestar uma herpes. Só que quando você passa por algum desarranjo psicológico, quando você está com muito estresse, ou então quando seu sistema imunológico ele está afetado, o vírus aparece, certo? Então, os remédios que são a base de aciclovir, os medicamentos geralmente são comprimidos ou pomadas que você passa no local da ferida, que são a base desse agente químico aqui, o aciclovir. Eles vão provocar no nosso corpo, nesses vírus, o estado de latência. Eles vão ficar lá, quietinhos, certo? Mas só que não vão manifestar as características clínicas da doença. No caso, tem medicamento que aumenta o tempo, aumenta o período de latência do vírus, tá bom? Cura para herpes ainda não há. Como eu falei, o medicamento, o aciclovir, os medicamentos à base de aciclovir, eles vão combater o vírus na sua grande quantidade, eles vão estimular o nosso sistema imunológico a combater o vírus com mais veemência, com mais força. Só que o vírus não desaparece. Você passa 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, se manifestar a doença, só que quando você tiver um desarranjo com relação ao seu sistema imunológico, lá está ele aparecendo de novo, certo? Duas curiosidades a respeito do herpes simplex. As erupções podem aparecer em locais diferentes, como eu já falei, e o infectado, quando tem algum problema de baixa imunidade, ele volta a aparecer. Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos lá. O vírus papiloma humano, que é o conhecido como HPV. O papilomavírus humano, ele é causador de doenças como o condiloma, que também é conhecido como condiloma acuminado e ainda é conhecido como crista de galo. Ele se caracteriza pelo que, Milton? Se caracteriza pelo fato do seguinte, começa como se fosse uma pequena verruga, quase que microscópica, e vai acumulando tecido sobre tecido, até que aparece uma verruguinha. O condiloma, ele é caracterizado por uma série de verrugas que aparecem. É tanto que no estágio mais grave da doença, ele recebe o nome, como eu falei no começo, de crista de galo. Você já deve ter visto um galo, já viu que a crista, que é aquela pelezinha extra que está aqui em cima da cabeça, logo acima dos olhos, tanto do galo quanto das galinhas. É bem feio, é uma coisa enrugada, uma coisa meio grosseira, mas a pessoa que está com o condiloma fica desse jeito. É interessante saber o seguinte, só abrindo um aspas aqui, eu não vou ficar colocando muita foto de doenças para não deixar a aula meio repulsiva, certo? Depois você pode ir lá nas suas páginas de pesquisa, se quiser coloca o nome condiloma, o crista de galo, condiloma acuminado que você vê, tá bom? Não vou ficar colocando aqui não. Vamos lá. O papilomavírus humano, ele apresenta basicamente como forma de infecção o sexo, ou seja, como é que você pode adquirir, como é que você pode contrair o HPV. Você pode contrair basicamente através do contato sexual. Então a medida profilática contra o HPV é você fazer sexo seguro. Quando for fazer sexo, bota lá a capinha no boneco. Quando for para jogo, bota a chuteira de borracha e é nóis. Se você é uma menininha que está ali entre seus 13 e 15 anos, você pode contribuir ainda mais para que o condiloma seja controlado, para que o HPV seja controlado. Por quê? Porque existem campanhas de vacina em meninas que giram ali, se não me engano, de 11 até 15 anos. Por quê? Porque nas meninas o HPV ele pode evoluir, ele pode passar de uma simples verruguinha para o câncer de colo uterino. Na verdade, o HPV é o grande causador de câncer de colo uterino. E a gente pode prevenir isso de duas formas. Com a vacina,
e também com o sexo seguro através da camisinha. Quando for fazer sexo, usa a camisinha, as menininhas vão lá e procurem os postos de vacinação entre 11 e 15 anos para receber uma vacina contra o HPV, tá bom? O tratamento é a base de imunomoduladores. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico aqui vai ser o grande combatente desse vírus, certo? Nós vamos tomar a vacina e vamos tomar, quando for o caso, medicamentos que vão tratar dos sintomas. Como é que os sintomas são tratados? Nós vamos induzir o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus do papiloma, tá bom? A questão aqui, ó, ainda não tem cura, certo? É basicamente tratamento em cima de vacina, para que quando o papilomavírus ele invadir o nosso organismo, nós já tenhamos resposta imunológica, já tenhamos memória imunológica, certo? Por curiosidade, no homem, o condiloma é basicamente uma DST simples, relativamente simples. Aparece uma verruguinha, é visualmente feio, é esteticamente feio, certo? Mas com medicamento a gente consegue controlar. Nas mulheres, ele evolui para o câncer de colo uterino, certo? Se eu não me engano, tem um dado que diz que cerca de 95% dos cânceres de colo uterino são causados pelo HPV, tá bom? E já foram sequenciadas cerca de 150 tipos diferentes de papilomavírus humano, certo? Cerca de 150 tipos diferentes de vírus já foram sequenciados. Só que poucos deles apresentam quadros clínicos relevantes para o homem. Um dos principais deles são os que a gente produziu graças à ciência, graças a Deus e graças aos estudos. A gente conseguiu desenvolver uma vacina, belezinha? Bora pro próximo. O próximo é o seguinte, são as uretrites. Vamos falar o que são uretrites. São inflamações na uretra, que é um canalzinho que leva a urina da bexiga até o meio externo, certo? Vocês conseguem visualizar facilmente através de um autoexame simples, você vê a pontinha final da uretra. Existem dois tipos de uretrites, são as uretrites inflamatórias e são as uretrites infecciosas. As inflamatórias, elas são basicamente originadas por uma inflamação nas pontas finais, nas extremidades finais da uretra, causadas por alguma forma agressiva. Por exemplo, uma masturbação um pouco mais acelera, mais forte, vamos lá, uma masturbação machucolar, tá bom? Ou então, quando a pessoa está com uma sonda hospitalar, vai tirar, machuca, faz um corte e vai lá e inflama. Ou então, quando você segura muito o xixi, o pH elevado da urina faz com que apareça uma pequena queimadurinha, uma inflamaçãozinha ali no canal uretral. Nas mulheres dá muito retorno na gravidez, principalmente na gravidez, dá muito retorno de urina, o que faz acontecer uma uretrite um pouco mais séria, certo? Como isso aí não é DST, vamos focar nas infecciosas. Alguns agentes podem causar uretrites infecciosas. O principal deles é uma bactériazinha chamada Neisseria gonorrhoeae, certo? Neisseria gonorrhoeae. Vocês vão me desculpar aí, eu esqueci de colocar aqui em itálico, que é o padrãozinho mais corretinho para nome científico, mas daí sai na urina, né? Para não perder o trocadilho. Neisseria gonorrhoeae, um agente etiológico mais comum da uretrite infecciosa, certo? Você pode contrair essa bactéria dividindo fomites. O que são fomites? Você vai dividir com o seu parceiro ou com a sua parceira toalhas, objetos íntimos pessoais. Nesses objetos íntimos pessoais, você pode, ao usar, por exemplo, uma toalha na região da genitália, você pode infectar essa toalha. Seu parceiro vai usar, ele passa também na genitália, por exemplo, após um banho, e ele consegue contrair a Neisseria gonorrhoeae, certo? Tem que ter cuidado, além, é claro, do sexo. Aqui tem formas variantes, por quê? Porque são infecções sexualmente transmissíveis. Então, todas elas são transmissíveis através do sexo. Eu coloquei aqui formas variantes de infecção.
ou seja, formas de infecção que não sejam necessariamente o sexo, tá bom? Uso compartilhado de objetos íntimos é uma forma variante para a uretrite infecciosa causada através da bactéria Neisseria gonorreia, certo? Medidas profiláticas, o sexo saudável e uma boa higiene. Você ter o seu pacotinho, suas coisinhas separadas para não dividir objeto íntimo com ninguém, certo? Tratamento é basicamente quando a gente vai fazer algum tratamento contra bactérias, a gente usa antibióticos. Então já tem medicamentos, já tem antibióticos que você pode utilizar para combater a uretrite infecciosa. Notícia boa, tem cura, certo? Em mulheres pode produzir um corrimento esverdeado. Vamos lá, um corrimento esverdeado. Você vai tomar banho, a menininha foi tomar banho, tirou a calcinha, tá com ardência na hora de fazer xixi, vai fazer xixi, o xixi na hora de sair dá uma ardida, incomoda, tá com corrimento esverdeado, até mesmo às vezes com um cheiro forte, você pode estar com uma uretrite, tá bom? E muitos outros micro-organismos são causadores de uretrites infecciosas, só que o mais comum deles, como eu já falei, é a Neisseria gonorreia. Vamos para a próxima, essa já foi. Pessoal, essas foram as infecções sexualmente transmissíveis. Eu espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha se puder. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que na medida do possível a gente vai responder. Tá bom? Um abraço e até mais.